futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, classificou a extradição do italiano Cesare Battisti, condenado por homicídios na Itália, como acertada. O decreto foi assinado na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer, após o ministro do Supremo, Luiz Fux, atender a um pedido da Interpol e decretar prisão preventiva de Battisti. Na visão do futuro ministro, os países precisam cooperar entre si para combater a criminalidade. E não foi o caso do Brasil quando passou a tratar o italiano como refugiado político durante o governo Lula. Sérgio Moro criticou o asilo e elogiou a nova decisão. O senhor Cesare Battisti foi condenado por homicídios na Itália. A Itália é um país que tem um judiciário forte, independente. E não cabe ao Brasil ficar avaliando o mérito ou não da condenação. A minha avaliação, o asilo que foi concedido a ele anos atrás, foi um asilo com motivações político-partidárias e em boa hora isso foi revisto. Então não se pode aí tratar a cooperação jurídica internacional por critérios políticos partidários. A decisão é acertada. Cesare Battisti está foragido desde a última sexta. A defesa dele já entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o ministro Luiz Fux reconsidere o pedido de prisão ou que leve o caso ao plenário da corte. Segundo a Polícia Federal, Battisti poderia fazer uso de disfarces para não ser reconhecido. Sérgio Moro também disse que não está acompanhando as tentativas de localização do italiano, já que ainda não assumiu o Ministério da Justiça. O futuro ministro deve passar os próximos dias na sede do governo de transição, em Brasília, onde deve continuar fazendo reuniões técnicas com auxiliares. De Brasília, Levi Guimarães. Augusto, agora há pouco, trocando mensagens com o advogado Cesare Battisti, Dr. Igor Tamazauskas, nenhuma novidade. Pelo menos é o que o advogado está dizendo. Mas imagino que ele já tenha conversado, claro. Bom, essa é a fuga anunciada, né? O Flávio Werneck, presidente do Sindicato dos Funcionários da Justiça Federal, da Polícia Federal em Brasília, ontem ele disse o seguinte: ele não entende por que a Polícia Federal não foi avisada aí pelo Supremo de que viria aí uma decisão que anulava o absurdo jurídico e político praticado pelo presidente Lula no último dia de governo, quando ele concedeu asilo ao Battisti. Se você vai prender um cara para extraditar, esse cara tem que ser monitorado pela Polícia Federal a tempo. A Polícia Federal não foi avisada. Também a própria Polícia Federal poderia ter tomado essa iniciativa depois que ficou claro que o presidente eleito Jair Bolsonaro tinha uma posição absolutamente contrária a que levou o Lula a rasgar o tratado de extradição assinado pelo Brasil com a Itália. O fato é que o Battisti, nós corremos o risco de ver o Battisti reaparecer em outro país, e aí seria uma solução à brasileira, né? Você empurra para outra nação a solução de um caso que é nosso. O Battisti foi protegido pelo governador, depois governador de novo Tarso Genro, que o acolheu no Rio Grande do Sul nessa condição, e que tinha sido o principal responsável pela absolvição, pela proteção dada pelo governo brasileiro ao Battisti quando era ministro da Justiça. Quer dizer, um ministro da Justiça vira coiteiro, como se diz no interior, de um criminoso, de um assassino condenado à prisão perpétua. Aí tem o lado bom da coisa, mudou o Brasil, né? O gabinete que era ocupado pelo Tarso Genro hoje é ocupado pelo Sérgio Moro. Esse é o lado bom da história. O lado ruim é que, evidentemente, o Battisti continua protegido por esquerdistas brasileiros que financiam a sua sobrevivência e a sua fuga, porque ele não trabalha e vive na praia. Vive com a ajuda de quem? Cartas aqui para a redação.